A paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é viva, poderosa e eficaz. É a palavra que tem orientação, tem sabedoria e tem entendimento para tudo que eu e você necessita. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Vamos interagir? Aqui vamos aprender sobre 2 Samuel. Já estamos no capítulo 11. Hoje é algo muito interessante, que tem algo para orientar a minha vida e a sua. Fala de Davi e Betseba. Todo mundo sabe dessa história, né? Mas não é o mais importante, não é só saber. É saber e entender a gravidade que isso pode ocorrer para qualquer uma pessoa que não vigia e peca. O título que Deus me deu está lá em Salmo 42, verso 7, que diz assim: um abismo chama outro abismo. Você vai ver o que aconteceu, as atitudes de Davi, que é uma orientação para a minha vida e para a sua hoje. 2 Samuel capítulo 11. Aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saíam à guerra, enviou Davi a Joabe, com ele os seus servos e todo Israel, e eles destruíram os filhos de Amon e cercaram a Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Esse porém foi um perigo. Foi aí que acarretou um grande problema. Davi era para estar na guerra, porém, Davi ficou em Israel. Davi já tinha ganhado várias guerras, mas Davi resolveu ficar. E ficou, mas não vigiou. Às vezes não vai para a igreja, às vezes fica em casa. E o ficar sem vigiar traz consequência. Às vezes acha que saindo um pouquinho para lugares que não agradam a Deus, não tem nada demais. Aí vai ficando. E daqui a pouco perde a presença de Deus. É um perigo. Temos que saber onde vamos, com quem estamos. E o mais importante é não estar disperso. Davi ficou em Jerusalém, mas ficou disperso. Veja bem. Aconteceu que numa tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, quando viu no terraço uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. Veja que essa mulher estava se lavando, quer dizer, não estava com roupa, estava tomando banho sem roupa. Também não era uma mulher digna. Porque como é que uma mulher casada, o marido está na guerra e ela vai para um lugar que fica perto do palácio tomar banho? Dá a entender que suas atitudes não eram louváveis e também não estava com boas intenções. Davi foi passear no lugar errado, estava disperso. Porque se estivesse orando, fugiria da aparência do mal. Quem está disperso é que qualquer coisa cai. Mandou Davi indagar quem era aquela mulher e disseram: porventura não é esta Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o Eteu? Veja que Davi sabia quem era o Eteu. Urias era seu soldado, tinha ido para a guerra. E Davi também não levou isso em consideração. A Bíblia diz que a gente faça com o próximo, com os outros, que a gente quer que façam com a gente. Davi não entendeu isso. Então, enviou Davi mensageiros e mandou trazê-la, e ela veio, e ele se deitou com ela, pois já estava purificada da sua imundícia, então voltou ela para sua casa. Quer dizer, purificada quer dizer que ela não estava menstruada. Ela deitou-se com Davi. Não teve respeito pelo seu esposo, nem Davi pelo Eteu, que era soldado dele. E, acima de tudo, não tiveram respeito por Deus, porque quem serve a Deus não age dessa forma. E a mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Você entendeu o título? Um abismo chamou outro abismo. Então Davi mandou dizer a Joabe: envia-me Urias o Eteu, e Joabe enviou Urias a Davi. Davi sabia quem era Urias, sabia que era o esposo de Betseba, porque na hora que ocorreu o problema, né, que era a gravidez de Betseba,
Rapidinho ele mandou chamar o soldado. Mas a Bíblia diz que o homem faz plano, mas a resposta vem dos lábios do Senhor. Às vezes se erra, faz vários planos, mas as consequências vêm. Vindo, pois, Urias a ele, perguntou Davi como passava Joabe, como estava o povo e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias: desce a tua casa, lava os teus pés, e saindo Urias da casa do real, logo lhe foi mandado um presente da mesa do rei. Ainda por cima, Davi agiu com armações, com traições, com falsidade. Tinha traído o marido, agora ainda ia enviar presentes para ele. Porém, Urias se deitou à porta da casa real com todos os servos do Senhor e todos os servos do seu senhor e não desceu à sua casa. Por essa Davi não esperava, mas porque Urias tinha integridade. Veja, fizeram saber isso a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: não vês tu, durma de uma jornada, por que não desceste à tua casa? Quem disse, sabia de tudo, né? Por que a preocupação de dizer a ele que Urias não foi para sua casa? Porque estava por dentro de toda a situação. Quem está sendo traído não sabe de nada, mas ao derredor muita gente sabe de tudo. Pessoas que estão perto, que você nem imagina, conhece a história de quem está sendo enganado. Mas quem conhece mais ainda é Deus, e Ele é o justo juiz. Disse Urias a Davi: a arca Israel de Judá ficaram em tendas. Joabe, meu senhor, e seus servos de meu senhor estão acampados no campo. E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber, para me deitar com minha mulher, pela tua vida e pela vida da tua alma, não farei tal coisa. Olha que coisa tremenda. Ele disse que a arca de Israel, a arca era a presença do Senhor. Ele comparou Davi com Deus, que Davi era o ungido de Deus, e que o povo estava na guerra, e por que ele ia deixar Davi só? Davi estava cheio de soldados. Davi tinha um batalhão ali com ele naquela fortaleza. Mas Deus fez com que Urias fizesse isso, porque ali já era o agir de Deus. Mas também dá para entender que esse homem tinha integridade. Porque se ele não tivesse, ele não estaria preocupado com o rei, preocupado. Ele iria para a sua casa. Cada um dá o que tem. E Urias tinha integridade. Então disse Davi a Urias: demora-te aqui ainda hoje e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. E Davi convidou e comeu e bebeu diante dele, e o embebedou à tarde, saiu a deitar-se na sua cama com os servos de seu senhor, porém não desceu à sua casa. Veja que mais uma vez, mesmo Davi sendo um servo de Deus, usou de má fé, com armação. Embebedou Urias, para que Urias retornasse para a sua casa. Davi precisava ficar, livre daquele problema. Porque quando Urias deitasse com sua esposa, então ela ia ficar grávida e a criança era dele. Urias voltaria para a guerra e quando ele voltasse ia encontrar sua esposa grávida. Mas Davi não contou com a ação de Deus. Às vezes a pessoa arma, planeja tudo direitinho, mas tem alguém lá de cima com olhos como chamas de fogo, diante dos bons e dos maus, como diz a Bíblia, que é o Senhor. E a Bíblia também diz que Deus não tem um culpado por inocente. A Bíblia diz que Ele vê todas as coisas. Os olhos dele são como chamas de fogo. Veja que Davi é visto segundo o coração de Deus. Mas o Senhor não fez exceção de pessoas. O Senhor sabia do erro de Davi. Você pode ser servo e serva, pode ser pastor, pode ser obreiro, pode ser líder na casa de Deus. O seu erro não justifica o fato de você fazer a obra para Deus. Deus não tem um culpado por inocente. Sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-lhe por mão de Urias. Veja a carta pela mão da pessoa a qual Davi tinha traído, tinha armado, embebedou ele, mas ele não saiu. Agora seria sua última cartada de Davi e a fatal.
Escreveu na carta dizendo: ponde Urias na frente da maior força da peleja e retirai-vos de trás dele, para que seja ferido e morra. Olha a trama, olha a armação. Porque quando Urias morresse, tudo ficava bem, né? Aconteceu, pois, que, tendo Joabe observado bem a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que havia homens valentes. Saindo os homens da cidade, pelejando com Joabe, caíram alguns dos povos, dos servos de Davi, e morreu também Urias o Heteu. Até aí estava tudo bem. Davi tramou, não deu certo, ele não foi para sua casa, retornou para a guerra e agora tinha morrido. Trama de Davi com Joabe para matar ele. Mas Davi esqueceu que tinha lá de cima alguém com os olhos como chamas de fogo, vendo tudo. Então o fato de você servir a Deus e Deus te amar, falar com você, não te dá o direito de pecar. Não te dá o direito de ferir a santidade de Deus. O que é pecado? É tudo que fere a santidade de Deus. Então enviou Joabe e fez saber a Davi tudo o sucesso daquela peleja. E deu ordem aos mensageiros, dizendo: acabando tudo de contar ao rei todo o sucesso desta peleja, e sucedendo que o rei se encolarize e te diga por que vos chegaste tão perto da cidade e a peleja, não sabeis vós que havia de atirar do muro. Joabe fazendo toda aquela história para que a pessoa soubesse falar com o rei, mas na realidade era uma trama, porque o rei também sabia que aquilo tudo tinha sido ordem de Joabe, porque a ordem do rei era para que Urias fosse morto, e Joabe sabia disso. Quer dizer, tanta trama, né? Envolvendo pessoas, outros soldados. Você pode enganar quem quiser, sua esposa, seu filho, sua chefe, seu chefe, mas a Deus ninguém engana. Quem feriu a Abimeleque, filho de Jerubezete, não lançou uma mulher sobre ele do muro um pedaço de uma mó, correndo de cá de que morreu Tabes? Porque vós chegaste ao muro. Então dirás também: morreu teu servo Urias o Heteu. Até a palavra de Deus foi usada aqui, para aquela saber falar com o rei. Mas o rei, o que ele queria mesmo era que Urias estivesse morto. Não use a palavra de Deus para defender, para se defender. Não use a palavra de Deus diante do seu pecado, porque Deus não vai aceitar isso. Foi o mensageiro, entrou e fez saber a Davi tudo que Joabe o enviara a dizer, e disse o mensageiro a Davi: na verdade, de que mais poderoso foram aqueles homens do que nós. Saíram a nós ao campo, porém nós fomos contra eles até a entrada da porta. Aí aqueles homens quis dizer: olha, a gente lutou, fez o que podia, para poder dizer que Urias tinha morrido. Mas era uma trama de Joabe com Davi, e Davi sabia disso. Então os flecheiros atiraram contra os teus servos desde o alto do muro. Morreram alguns dos servos do rei, e também morreu o teu servo Urias, o Heteu. Quer dizer, se sabia que Urias era um Heteu, um homem de responsabilidade, um soldado de caráter. E, com certeza, a mulher do Heteu entendeu que agora o rei ia ter que fazer alguma coisa, né? Disse Davi aos mensageiros: assim dirás a Joabe: não te apareça isto mal aos teus olhos, pois a espada tanto consome este como aquele. Esforça a tua peleja contra a cidade e a derrota. Esforça a tua assim. Aí foi feita as pazes, Davi conversou com aquele soldado e mandou uma mensagem para Joabe, com que, olha, isso acontece. O soldado morreu porque guerra é assim mesmo. Mas não foi bem assim. Urias morreu porque ficou na comissão de frente. E era a ordem de Davi com Joabe. Não adianta trama, armações, armas forjadas, porque Deus vê todas as coisas. A Bíblia diz que o homem faz plano, mas a resposta vem dos lábios do Senhor. Naamã preparou tudo para morrer, para matar Mardoqueu. Mas Naamã foi enforcado na cova que fez, na forca que fez,
porque Deus é justo. E se você está armando contra o servo e contra uma serva, pode ter certeza que, como diz a Bíblia, quem vai cair na cova que fez é você. Ouvindo, pois, a mulher de Urias, que Urias, seu marido, era morto, lamentou a seu senhor. Olha que coisa terrível. Ela lamentou, mas com certeza estava amando, afinal de contas, ia ser esposa de rei. E passando o luto, Davi a recolheu em sua casa e lhe foi por mulher e deu à luz um filho. Porém, esta coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Passou o luto da morte de Ueteu Urias. Davi chama a mulher para ser sua esposa e lá fica com ela. E aqui diz, porém esta coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Ia pagar um alto preço, porque Deus não tem um culpado por inocente. E ele achou que estava tudo certo. Era o rei, era um ungido do Senhor, um escolhido do Senhor. Agora ia ficar mais uma esposa dele, né? E estava tudo bem. Não estava tudo bem. Porque Deus não tem um culpado por inocente. Você entendeu porque eu coloquei que Deus me deu um abismo, chamou outro abismo? Porque ficou com a mulher de Urias, fez de tudo para ele morrer, ele não morreu, acabou mandando ele para uma guerra e lá ele foi morto por ordem de Davi. Um abismo chama outro abismo. Não adianta você enrolar diante de uma traição, de uma mentira, de uma armação que você fez. O bom é falar a verdade, por mais que venha consequência. Porque tudo que se faz tem consequência, mas a verdade é que prevalece. Mas Davi armou muito e entrou num grande abismo. É muito triste isso. Mas lembre-se que um abismo chama outro abismo. Bom é falar a verdade. E foi mal aos olhos do Senhor que Davi fez. Amanhã daremos continuidade no capítulo 12. Amém? Mas não esqueça, tudo que se faz tem uma consequência. Vamos andar com retidão, com lealdade, porque fazendo o que é errado, um abismo chama outro abismo. E chega a hora das consequências e da cobrança do Senhor. A paz do Senhor. Fique todos com Deus e até amanhã.